falando sobre os modelos, astronômicos, em que o Aristarco de Samos, lá, nos anos 200 a.C., que ele faleceu em 230 a.C., ele já ventilava um modelo heliocêntrico. Aqui está uma foto de um desenho da época em que já se ventilava um modelo com Sol maior, Terra menor e convergindo para a Lua. Então, já observa o desenho em que as tangências exteriores, de 270 e 90 graus. Então, estas duas tangências, observe que a convergência se dá fora do raio. Por quê? Se eu convergir aqui, automaticamente eu vou elevar em mesmo grau aqui no raio, aqui no diâmetro. Isso vai acontecer tanto para o Sol quanto para a Terra. E que passou despercebido, do modelo. Ou seja, se eu tenho uma esfera, eu tenho 0 grau, 90, 180 e 270 graus. 360 novamente. Se eu traçar uma tangência aqui a 90 graus, ela vai ser paralela à origem ou ao eixo X. Se eu traçar uma tangência aqui e outra a 270, serão paralelas entre si. A própria matemática sabe que tangência de 90, 180, 270 e 360 ou é zero ou é indefinida. Por quê? Porque os ângulos, exteriores à esfera vão ser paralelos, vão ser zerados. Paralelo e 0 grau é a mesma coisa. Uma reta paralela aqui e aqui vai ter ângulo zero. Então, eu vou mostrar um desenho aqui. Em que evidencia isso. O raio está aqui, mas a convergência se dá antes do raio. Quando existe uma convergência, ela se dá antes do raio. Assim, a matemática, quando o modelo calcula, deixa eu colocar o desenho. Quando o modelo calcula a convergência solar para o eclipse lunar de 0,53 graus, ela calcula pelo raio do Sol e da Terra e pela distância. Se eu tenho um objeto esférico, obviamente que eu tenho que calcular aqui e aqui, então vai haver um ângulo, Teria que haver um ângulo de convergência. Só que, para um objeto esférico, esta convergência se dá fora do ângulo, fora do raio, fora do diâmetro. Então, impossibilitando assim as tangências exteriores de Sol, Terra e Lua. O modelo não pode calcular a convergência solar a partir do raio, porque, neste caso, a convergência se dá antes do raio, e não no raio, impossibilitando, assim, o cálculo do modelo astronômico. O modelo astronômico está errado por este e por outros motivos. Então, matematicamente, o Aristarco ele cometeu um erro. Ele
Não sei por quê, ele esqueceu desse detalhe, que a convergência impossibilita o cálculo ser feito pelo raio, diâmetro de uma esfera. O Copérnico não viu isso. Copérnico era matemático e, no entanto, não observou este detalhe, né? Esse pormenor, impossibilitando assim o seu modelo. O Copérnico também não observou o experimento de Eratóstenes, que a convergência se dá de fato num raio, né, num raio-espaço muito pequeno na Terra. Então, o Copérnico cometeu vários erros, impossibilitando assim também o modelo heliocêntrico. Então, é isto. A própria matemática e geometria, né, inviabiliza o modelo heliocêntrico, que o cálculo para a convergência não pode se dar pelo raio, diâmetro. Não pode, porque a convergência acontece antes. Então está aí a prova, a explicação. Eu venho explicando isso há um bom tempo, né? E que não me entendem. Então está aí, comprovado matematicamente. Assim, concluo a minha refutação.